estar aqui em São Paulo na Marcha para Jesus e dizer que a gente está aqui orando também por Israel. A gente sabe o papel que Israel tem para o mundo ocidental. A gente sabe que trata-se do povo escolhido, eu creio nisso, e a gente está aqui em oração. Esse é o governador de São Paulo, que a direita, a imprensa, a Faria Lima e até muita gente da esquerda já vi dizendo que é o moderado do bolsonarismo. Para mim ele é muito pior do que o Bolsonaro. Entre ele e o Bolsonaro eu votaria 10 vezes no Bolsonaro do que nele não. Porque o Bolsonaro tem aquele jeito dele, ele fala coisas que depois tem que voltar atrás, ele comete erros, ele tem alguns pensamentos ainda de quando ele era do Centrão. O Tarcísio de Freitas não. O Tarcísio de Freitas ele é moldado a fazer privatizações aí pro lado que o empresariado quer, e é por isso que a Faria Lima quer ele. Mas a incoerência dele nesse vídeo de se enrolar na bandeira de Israel, como disse o ex-governador de São Paulo, Márcio França, é desrespeitar 10 milhões de descendentes que tem no estado de São Paulo, de libaneses, de sírios, de iranianos, de árabes. Ele, como governador, jamais poderia se enrolar na bandeira de Israel e defender o que Israel está fazendo na Palestina e com o Irã, mentindo sobre bomba atômica para atacar, matar, dilacerar um país só porque não gosta do regime, inventando coisas. E o que fez matando crianças, e ele ainda fala em rezar por Israel, rezar para Israel continuar, dizimando, segundo agências aí de notícias, 200 palestinos por dia. Israel dizimou, pode chegar aí até a 100 mil pessoas. E ele fala que Israel é da terra prometida. Ele já comete aí 2 ou 3 heresias. Primeiro, ele está enrolado com a bandeira de Israel no dia de Corpus Christi, que é um dia santo totalmente católico. Os judeus não acreditam na vida do Messias, não acreditam no Messias, e ele, num dia de Corpus Christi, ele comete essa heresia de estar enrolado na bandeira de Israel, porque para ele é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Judeu não gosta de cristão, e não se dão bem como ele pensa, não. Mas o Caiado foi lá bajular, o Benjamin Netanyahu, dá força a ele para atacar Gaza e tudo mais. Inclusive o Caiado tem um vídeo aí pedindo desculpa pelo Lula, sendo que o Lula está correto em defender o fim da guerra. E aí tem bolsonaristas que falam, o Tarcísio não pode ficar do lado dos judeus, já que o Lula está do lado da Palestina. O Lula não está do lado da Palestina. Ele tem um bom relacionamento com os palestinos a vida toda, mas ele pediu o fim da guerra. Ele pediu negociações, o fim dos massacres. Ele, pelo contrário, ele ainda incentivou, dizendo que Israel tem direito à terra, tem direito a expulsar. Ele não usou essas palavras, mas pelo que ele diz que tem o direito à terra, ele tem o direito. Ele está apoiando o que Israel está fazendo com palestinos, iranianos, sírios, os Iêmen, os Houthis, no Líbano, já colocou bases no Líbano, já colocou bases na Síria, e junto com os Estados Unidos está aí tornando aí uma temporada sangrenta naquela região, e ele enrolado no dia de Corpus Christi, que celebra a vida, que fala da morte de Cristo, que fala da fragilidade do corpo e que fala da santidade do corpo de Cristo, ele enrolado numa bandeira fazendo politicagem. Uma outra blasfêmia, fazer politicagem no dia de Corpus Christi, que é um feriado, que é um dia santo tipicamente católico e cristão. Ao lado, esse pronunciamento que ele faz aí, de um pastor que todo mundo se lembra que foi pego indo para os Estados Unidos com dólar dentro da meia, né? E ele fez um discurso para acabar com a corrupção em cima do trigo. Quem acompanhar aí vai ver que ele fala. E apoiou todas as coisas ruins que o Bolsonaro fez na pandemia, inclusive motocicletas todo domingo, e ele estava apoiando. E vem querer dar uma de cristão, desrespeitando todos os árabes que tem em São Paulo, todos os descendentes de sírios que tem em São Paulo, de libaneses. E ele deveria estudar história e ver que os persas foram de uns que salvaram o povo judeu.
É só ler a história que vai ver que os persas foram muito importantes para a história dos judeus. O Irã foi o primeiro país que reconheceu o Estado judeu e agora está sendo bombardeado pelos judeus. Outra coisa importante é que ele deveria dizer que Estados Unidos tem bomba atômica, Paquistão tem bomba atômica, Índia tem bomba atômica e Israel não assinou o tratado de não proliferação de armas, não deixa a agência fiscalizar e é o certo, que se acha certo em atacar os outros porque, segundo eles, querem fazer uma bomba atômica. Ele acha que pode ter e os outros não podem se defender. A Síria entregou suas armas, veja o que aconteceu com a Síria. A Ucrânia entregou suas armas, veja o que aconteceu com a Ucrânia. A Coreia do Norte, que também não assinou o tratado, não entregou. Vê se ninguém mexe com a Coreia do Norte, porque tem medo. Ninguém pode entregar a sua soberania. E por falar em Bíblia, todo mundo se lembra, né, de onde vieram os 3 reis magos, figuras tão emblemáticas para o cristianismo visitar Jesus. Enquanto rabinos orgulhosos não aceitaram a vinda de Cristo, nem reconheceram quem veio de longe. Os 3 reis magos astrólogos que detectaram a estrela e foram os primeiros a vir presentear o Messias. Assim como o Irã foi o primeiro, né, a reconhecer o Estado de Israel. E ele se enrola na bandeira. Eles pensam que judaísmo e cristianismo são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Outra coisa, israelita é quem é do povo de Israel, quem mora em Israel. E não quer dizer que todo israelita seja judeu ou que seja religioso. Lá tem casamento gay, lá tem direito ao aborto, lá tem muita coisa que o Irã se identifica muito mais com os evangélicos do que o judaísmo. E o judaísmo, os rabinos do sionismo, é quem manda em Israel, sobre casamento, sobre tudo, é eles quem dão ordem por lá. Então, eles deveriam primeiro estudar a história para poder se enrolar na bandeira no dia de Corpus Christi, um dia de um feriado tão importante, um dia santo tão importante, para falar merda, né? Incentivar quem está atacando. O atacante aí, nesse caso, é Israel, porque todo mundo, os bolsonaristas gostam de vir no comentário e dizer, e quem começou? Se referindo àquele ataque do Hamas, um ataque muito suspeito, uma defesa que era intransponível, de repente deixou eles entrar, né? Quando Benjamin Netanyahu estava nas cordas lá com aquele negócio judiciário e da corrupção, e se esquece que há 70 anos judeus atacam palestinos. Tem documentários, noticiários dizendo até que judeus jogam pedra em crianças palestinas indo para a escola, xinga, bate, invade, faz casas em assentamentos proibidos, toma conta das fontes que os palestinos vão pegar água. E eles pensam que começaram, como tem idiotas que acham que o Brasil começou em 2000, depois que o Lula virou presidente, eles acham que tudo começou na história do Oriente Médio com aquele ataque do Hamas. Começou há muito tempo. E diz, e os grupos terroristas ligados ao Irã? São braços que são chamados de terroristas quando é contra os Estados Unidos. A Mossad também é terrorista. Veja o que foi decapitar generais no outro estado, ferindo a soberania. E o que fez, mas não é chamado de terrorista, porque é do lado dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que armou o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, o Hamas e todos esses outros aí. Só que quando é aliado, não são chamados de terroristas. Depois que não faz o que os Estados Unidos quer, se um dia os Estados Unidos brigasse com o Estado judeu aí, de Israel, ele também chamaria a Mossad de terrorista. Só não é terrorista se estiver do lado dele. Você vê que mercenários da Ucrânia, quando atacam na Rússia, lá na guerra, são chamados só apenas de mercenários, mas não são chamados de terroristas. Mas da Rússia, eles já dizem que são terroristas da Síria que estão trabalhando para a Rússia. Ou seja, é sempre a narrativa que eles querem, eles dominam a propaganda. É o sionismo que domina a propaganda. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, tanto que o 7 e o G7, que são do norte da Europa, que são do hemisfério norte, todos assinaram contra Israel, invertendo, dizendo que Israel é que está se defendendo, quando na verdade é Israel quem está atacando. Benjamin Netanyahu estava choramingando, dizendo que o Irã está usando mísseis que se espalha, aquele míssil lá que diz que é ilegal. Há anos Israel não cumpre a lei internacional, tanto que tem um pedido de prisão do Tribunal Internacional para prender o Netanyahu, porque ele não cumpre lei, ele passa por cima de todas as leis e está aí de boa. O Trump foi sancionar o Tribunal Internacional.
Agora, quando é contra eles, é ilegal. Agora, se for a favor, eles acham que são deuses e pensam em fazer o que quiser, mas não é. E como eu ia dizendo, israelita é uma coisa, judeu é outra, que é a religião, e hebreu é que são os descendentes de Abraão. São três posições que as pessoas deveriam observar e confundir, achar que tudo é Bíblia. Tudo é a mesma coisa. Cristianismo é uma coisa, é a nova aliança, não tem mais aliança com os judeus. A nova e eterna aliança agora é com o Messias, é com Jesus, o Cristo que eles rejeitaram e que o Islã reconhece como profeta eterno muito mais do que os judeus que... E aí, além de desrespeitar o dia santo católico, que é o dia de Corpus Christi, e o feriado talvez o mais importante, junto com a sexta-feira da Paixão e a quarta-feira de cinza, são os três dias santos mais importantes para o cristianismo ocidental, para a Igreja Católica. Ele ainda foi lá e colocou o grupo, sancionou a lei, tornando o grupo Renascer Prize, a Igreja Renascer, como patrimônio cultural e imaterial de São Paulo. Isso ele soube fazer. Não tem nenhuma proteção aí para os cultos afro-brasileiros e para outros cultos. Ele desrespeitou o islamismo, os árabes, quando ele se enrolou com a bandeira de Israel. Ele ainda fez isso daí, usando a Marcha para Jesus como palco político, né? Ele estava lá na Fenão, citando frases da Bíblia e dizendo que tem que orar para Israel. Ele estava lá pensando em política, em poder, atrás de poder. Não é um dia de política, não é marcha, não é festa, não é trio elétrico, é um dia de contrição, de oração, é um dia de pensar na vida, é um dia de pensar na ressurreição, é um dia de pensar no sagrado, não é um dia de se enrolar na bandeira do Brasil, vestir camisa da CBF ou se enrolar na bandeira de Israel, porque como eu disse, a bandeira de Israel tem um hexagrama, que é uma estrela dos magos, caldeus, babilônicos, assírios, que é símbolo de Saturno, da materialidade, quem busca o poder material. Tanto que ele tem 6 lados, que é em cima, embaixo e os 4 cantos do universo. Então, ele é ligado a Saturno. Tudo dos judeus é ligado a Saturno, que é ligado ao sábado, ao castiçal, 7 anjos, 7 isso, 7 aquilo, tudo ligado a Saturno. Por isso o sétimo dia, que eles inventaram que Deus descansou o sétimo dia. Deus não precisa descansar. Deus é eterno. Deus não cansa, Deus não trabalha, Deus é poderoso. Tudo isso é uma ritualística que eles pegaram de várias culturas e foram moldando aí, e hoje em dia o sionismo é quem manda. Tem várias vertentes do judaísmo, não tem um papa como tem na Igreja Católica, mas quem manda no governo de Israel é o sionismo, que formou aquele estado com a ONU. Não é o mesmo estado mais, aquele estado da Bíblia. É mais descendentes da Europa que voltaram, que estavam dispersos por 4 cantos no mundo e voltaram para lá. E o Islã respeita muito mais Cristo, mesmo não reconhecendo como Filho de Deus, reconhece como um profeta importante, que não está morto, que vai voltar. O islamismo, eles respeitam muito mais Jesus. Já o judaísmo, se você ler Midrash, Talmud, esses livros aí rabínicos, fala que ele é filho de um soldado romano, não dá muito valor a Maria, não dá muito valor a Jesus, inclusive não o reconhece como nada. Alguns ainda chamam ele de profeta, mas é como se fosse um profeta bem abaixo de Moisés e de todos os outros, porque para eles só é bom se for judeu. Sabendo que o estado original era as 12 tribos, eram os hebreus. Judeu já é outra ambição política, que eles se sobreporam acima das outras 11 tribos. E como disse o Márcio França, ele desrespeitou 10 milhões de descendentes de sírios, libaneses, árabes que moram no estado de São Paulo. 10 milhões de pessoas ele desrespeitou ao se enrolar da bandeira de Israel e ao apoiar o massacre que Israel está fazendo na região, atacando 5 países ao mesmo tempo e se fazendo de vítima. Quando fala, diz que é antissemitismo, mas atacar também os palestinos é antissemitismo, porque eles são também descendentes de Abraão. Inclusive, Judá e boa parte da região que eles querem ali é mais Canaã, ligada a Cã e não a Sem. Por isso Canaã, Cananeu, de onde vem Abraão. Eles estão mais ligados a Cã e não a Sem. Esse é o Tarcísio, que ele diz que é moderado. O Tarcísio, que disse que podia reclamar na ONU, na Liga da Justiça, se a polícia estivesse matando. O mesmo Tarcísio que disse que apoiava o Bolsonaro incondicionalmente, inclusive nas motocicletas, enquanto morriam pessoas na pandemia. O mesmo Tarcísio
que subiu num palco para criticar o STF tentando defender o golpe, porque as pessoas que estão sendo julgadas e processadas é porque tentaram dar golpe na democracia. E ao subir, vestir uma camisa do Brasil e subir no palco para defender o Bolsonaro e os comparsas dele, ele também estava defendendo por tabela um golpe contra a democracia. Esse é o Tarcísio que a imprensa e o mercado diz que é moderado, mas não é não. E é o Tarcísio que diz que é cristão, mas diz que podia reclamar na Liga da Justiça e na ONU se a polícia estivesse agindo com violência. Cristão não apoia violência, não apoia arma, não apoia direito dos ricos sobre os pobres. E esse é o Tarcísio que não compreende nem a diferença entre cristianismo e judaísmo e islamismo. E só para terminar, o Irã é um dos lugares mais importantes ao sagrado do mundo. É um lugar de poesia, de cultura, e de lá vem o zoroastrismo de Zaratustra, o grande profeta, um dos maiores da história, que foi que deu todos os conceitos de bem e mal, que deu as bases para o islamismo que existe hoje, para o judaísmo que existe hoje, para o cristianismo que existe hoje. Foi ele que teve, com o seu dom profético, o poder de constatar que existia bem e mal, e ele que deu todas as bases para o cristianismo, o judaísmo e o islamismo que tem hoje. Então o Irã é muito importante e eles estão querendo destruir a civilização mais antiga daquela região, uma civilização fantástica. Diz, então para que escolher o governo que eles têm? Então os judeus que estão sofrendo com as bombas do Irã hoje são culpados por ter escolhido alguém da extrema direita que nem o Benjamin Netanyahu e os sionistas que mandam em Israel.